Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um programa da nossa série Mundo em Debate, aqui pelo Singular Ângulo. Meu nome é Marcelo Corrêa, sou professor de Geografia, tá? E para esse nosso encontro eu selecionei o tema mortalidade infantil, um tema muito importante, já foi cobrado aí em inúmeros vestibulares, e o IBGE acaba de liberar aí novos números, novas análises, né, desses números, números coletados aí em 2010, né, respectivo ao censo 2010. Eu sei, estamos em 2012, mas é natural, tá? Esse tempo é necessário para uma coleta, interpretação e aí posterior divulgação dos números, tá? Eu disponibilizei essa matéria no dia 2 de maio, isso acho que ajuda a localizar aí junto ao nosso blog. Então vocês têm o endereço, correa.blog.lemonde.fr, e tem também a janela ao lado aí para eventuais colocações, críticas, sugestões, fiquem aí à vontade, ok? Nesta matéria, o jornal Estado de São Paulo, tá, apresenta os dados, né, referentes aí à mortalidade infantil, e logo na introdução ele deixa aí a entender, né, coloca de forma bem evidente: o Brasil ainda está longe dos padrões mais desenvolvidos, o que a gente acho que pode pensar um pouco aí, não estamos tão longe assim, não é? Primeira coisa, eu acho que é destacar como a mortalidade infantil vem caindo, e caindo bastante nas últimas décadas, tá? Como vocês encontram no próprio texto, por exemplo, aí, ó, em 1960, desculpem, era de 131 por mil, tá? A mortalidade infantil era de 131 por mil. O que significa isso? A cada 1.000 crianças, né, 131 não completaram o primeiro ano de vida. Isso é mortalidade infantil, tá? São as mortes registradas no primeiro ano de vida, tá? Aqui ocorre um pequeno deslize, mas é frequente. O jornal coloca aqui por 1.000 nascidos vivos. Se nasceu, é vivo e pronto, né? A mortalidade infantil só leva em conta as crianças que nasceram e não completaram o primeiro ano. Então é óbvio, nascidos vivos, tá? Quando o óbito se dá ainda durante a gestação, né, que no dia a dia as pessoas costumam dizer: a criança nasceu morta. Não nasceu, portanto, né? Tem um termo específico para isso, que é o chamado natimorto, tá? Natimorto é o óbito ainda na gestação, ok? Então nós estamos falando de mortalidade infantil, óbitos registrados no primeiro ano de vida. Então, como eu já disse, era de 131 por mil. Tá? 10 anos depois já estava em 113. Em 80 já estava em 69. Não temos os números aqui referente a 91. E eu acho que até o jornal fez bem em não colocar. O censo de 91 foi um censo, bom, já não foi em 90, né, que seria a data esperada, foi em 91, um censo muito problemático, com vários números que não são nada aí confiáveis. Então vamos deixar para lá. Em 80 era de 69. 20 anos depois, em 2000, a mortalidade infantil já tinha caído para 29,7. Então, a cada 1.000 crianças, 69 não completavam o primeiro ano de vida. 20 anos depois, de 69 caiu para 29,7. Uma queda bem significativa, né? Mais 10 anos, então, no último censo, em 2010, esse número caiu para 15,6. De 29,7, vamos arredondar aí, de 30 cair para 15 em 10 anos, é uma queda, né, e tanto. Eu não diria que nenhum outro país fez uma queda dessa, né? Registrou uma queda dessa, mas sem dúvida essa queda foi muito significativa, tá? O próprio IBGE não esperava uma queda acentuada como essa. Se nós procurarmos aí relatórios, previsões que o IBGE vinha fazendo, não se falava em 15 por mil, não. Tá? Agora, estamos acima, como diz o jornal, estamos acima
dos países mais desenvolvidos? Estamos, evidente, né? Agora, uma comparação com Noruega, Suécia, Islândia, Japão, pô, será que uma comparação dessa é uma comparação de fato inteligente? Né? Parece que não, né? Então, peraí, vamos analisar o bom comportamento desses números, tá? E, lógico, buscar um dia chegar no patamar destes, né? Em torno de 5 por mil. 5 por mil a gente pode até considerar morte natural, né? Que a cada 1.000 crianças, 5 não venham a completar o primeiro ano, é tido como morte natural. Nós temos aí algumas pendências, né? Alguns probleminhas aí para resolver, mas que o número surpreende, sem dúvida nenhuma, tá certo? Bom, agora é feita aí uma comparação com alguns vizinhos. Essa comparação é interessante, né? Por exemplo, a Argentina, ao invés dos nossos 15,6, a Argentina tem 13,4. Tá? As condições econômicas da Argentina pioraram muito aí nessas 2 últimas décadas, mas isso é uma coisa interessante de se observar. Uma vez alcançada uma baixa taxa de mortalidade infantil, como também uma vez alcançada uma alta expectativa de vida, uma queda, um regresso é muito raro. Tá? Quando você alcança um bom indicador social, um retorno é pouco provável, é como um estágio aí maior de maturidade. Não é uma crise que vai simplesmente produzir aí um retrocesso. Seria uma crise de longa data para provocar alguma coisa assim. Tá? Então a Argentina tem 13, tá? Enquanto nós temos 15,6. O Chile, tá? O Chile que não tem essa crise toda, né, da Argentina, como eu disse, já de 20 anos, né? O Chile está com 7,2. Né? O Chile sempre teve indicadores sociais aí, sempre, também é um exagero, mas vamos pegar aí segunda metade do século XX, o Chile sempre, nesse período, com indicadores sociais muito acima dos nossos, né? Uruguai também, não tem nada sobre o Uruguai, mas tem bons indicadores. De novo, voltamos à questão da comparação. É inteligente a comparação? Não é? Então temos que dar aí o devido desconto. O Chile tem 17 milhões de habitantes. Né? O Chile tem a população, não tem a população da Grande São Paulo, na casa de 20 milhões. O Uruguai tem 3 milhões e meio. Ainda estou sendo generoso, né? Tá? Então, 3 milhões e meio não é aí a zona leste, né, do município de São Paulo. Tá? Eu sei que tudo aí tem as suas análises e tal, não é o fato da população ser menor, que a qualidade de vida é superior e tal, mas tem um monte de coisa que a gente pode analisar. Tivemos uma boa queda, podemos ainda melhorar, podemos, tá certo? Nós temos aqui, ó, por exemplo, a região sul tem 12,6, mortalidade infantil só da região sul é de 12,6, que é a menor do Brasil. O sudeste está um pouquinho acima, com 13,1, né? Tem aí 0,5 acima do sul, e o nordeste como a pior das regiões, 18,5. Tá? Agora, tem aí uma boa notícia do nordeste. Tem a pior situação, porém, de todos, foi o que registrou a queda mais significativa. Tá? De todas as regiões, no nordeste foi onde caiu mais. Tá? Mas ainda tem muito que melhorar ali. O IBGE, e aí reproduzido pelo jornal, o IBGE coloca alguns pontos, né, que ele considera os pontos que mais contribuíram para essa queda da taxa da mortalidade infantil. Por exemplo, uma redução da fecundidade. Um ponto que o IBGE deixa bem claro, que contribuiu para isso. Taxa de fecundidade seria o número de filhos por mulher. Nós já temos, na média, aí menos de 2 filhos por mulher. Tá? Menos de 2 filhos, inclusive a gente pode considerar que está abaixo da taxa de reposição. Tá? Sem entrar no mérito agora em detalhes, mas taxa de reposição seria o seguinte: vamos imaginar um casal tendo 2 filhos. Tá? Um casal, 2 filhos. A médio e longo prazo, imaginamos o seguinte, a ordem natural das coisas, né? O casal morre e deixou o quê? 2. Então, deixaram 2 habitantes. Então, é evidente que a população cresceu, né? Se um casal teve 2 filhos, a população cresceu.
Mas imagina isso a médio e longo prazo. Os pais morrem, então 2 deixaram 2. Tá? Quando as mulheres passam a ter menos de 2 filhos, você já pode imaginar, de médio para longo prazo, uma estabilização e posterior queda do número total de habitantes. Outro dia trabalhamos isso em mais profundidade. Tem alguma coisa em matérias anteriores, até em vídeos anteriores, que os links estão aí à disposição de vocês. Qual que é a lógica da queda da taxa de fecundidade contribuir para a queda da mortalidade infantil? Vamos imaginar a situação cotidiana, né, a situação doméstica. Um menor número de filhos, em tese, significa um cuidado maior dos pais, não só da mãe, dos pais com essas poucas crianças, ou um número menor de crianças. A taxa de fecundidade no Nordeste é maior. A mortalidade infantil no Nordeste é maior. Pode haver aí uma relação, né? Parece que há uma relação estreita aí. Políticas públicas de prevenção de saúde, tá? Não necessariamente nesses últimos 10, podemos pensar nos últimos 20 anos, o aumento dessas políticas públicas. Se você aponta isso como algo muito, muito importante, dá a impressão que estamos aqui numa briga política partidária, que o governo Lula fez mais que o governo FHC, e não é esse o nosso propósito. Eu acho que esses 2 governos fizeram políticas de prevenção, de saúde, vacinação, amamentação e outros cuidados aí, né? Campanhas, esclarecimento, que sem mérito para um ou para outro, né? Mais um para um do outro. Eu acho que os 2 colaboraram e bastante, tá? Mais do que outros governos. Avanço do saneamento básico, um ponto em que o IBGE destaca com grande razão. Esse ponto é dos mais significativos. Você já pode imaginar que a qualidade de vida de uma criança em um ambiente onde não há saneamento básico, tá? Onde não há água tratada e, sobretudo, onde não há a coleta e o devido tratamento do esgoto lançado no solo, lançado no rio, dá para imaginar a qualidade do ambiente onde essa criança vive, né? E lembrando que mortalidade infantil é a morte antes de completar o primeiro ano. Essa condição precária que levou ao óbito tem tudo a ver com a vida, a qualidade de vida, né, da gestante, né, o ambiente em que essa gestação se deu. Então, um ambiente com um saneamento básico completo, tá, vai interferir de forma muito significativa. Tá? E esse é um ponto aí das nossas regiões metropolitanas, dos que deveríamos despertar aí o maior interesse, deveria ser prioridade. Tem muita gente aí que afirma que o Brasil poderia parar de investir na área de saúde e priorizar saneamento, porque isso daria uma qualidade de vida, tá? Uma qualidade de vida tão superior que a procura pelos hospitais públicos cairia de forma bem significativa. Tá? Então, eu preciso do hospital, eu preciso de uma população saudável que não venha a precisar do hospital. Aqui na região metropolitana, em especial no município de São Paulo, alguns estudos já mostraram que o número de leitos em hospitais públicos seria praticamente o suficiente se o saneamento básico fosse completo. O número de pessoas buscando hospitais públicos cairia tanto que os leitos existentes dariam conta ou algo bem próximo disso. Outro ponto que o IBGE destaca com muita propriedade é o aumento da escolaridade das mães. O aumento geral da escolaridade aconteceu nesses anos e, sobretudo, o aumento da escolaridade das mães interferindo bastante, né, nos cuidados ao longo da gestação e nos próprios cuidados com a criança. Né? E também um destaque para a melhora da renda que a gente sabe que ocorreu em todas as faixas, né? Mas, sobretudo, nas camadas mais pobres. Essa melhora da renda das classes D e E, que mais aí trouxe bons resultados para a queda aí da mortalidade infantil. E pensando nas mais baixas de todas as classes aí, economicamente falando, ação de bolsas governamentais, como a Bolsa Família. Né? Então, tudo isso aí rendeu aí para a gente essa queda que é muito significativa.
Tá? O IBGE não fala exatamente em campanhas de vacinação. Tá? E aí vocês podem pensar, poxa, mas campanha de vacinação, a eficiência de uma campanha também seria algo importante. Então, mas estas eficientes campanhas de vacinação, elas já existiam nas décadas anteriores. Então, pensando, né, na interpretação desta década, por que nesta década? A melhora da renda, da escolaridade, a queda da fecundidade, então deixa vacinação aí de lado. Isso já existia. Eu quero o que agora vem provocando a queda da mortalidade infantil. As vacinas, a eficácia da nossa campanha, né, pública de vacinação, ela foi responsável já ao longo de outras décadas para esses fatores aqui. Ok? Nessa matéria não tem nada sobre expectativa de vida, mas eu acho que caberia também um rápido comentário. Caso venha a aparecer uma boa matéria sobre o tema, eu disponibilizo para vocês, evidente. Mas vamos pensar um pouquinho nisso. Tá? Também no avanço da expectativa de vida. A nossa expectativa de vida, a média, né, homens e mulheres, em 2000 era de 70 anos e agora em 2010 de 73,4. É um aumento que também é significativo, né? Algo aí na casa dos 5%. Né? Ganhamos aí 3,4 anos. Não é pouca coisa, não. Tá? São poucos os países que estão acima de 70 anos aí na expectativa de vida. Claro, existe um grupinho bem seleto aí, Japão, Noruega, Suécia, Suíça, onde alguns países europeus, mais alguns europeus, né, como a Alemanha, ou outros, onde eles já estão acima de 80, nós estamos longe disso, mas participamos desse pequeno grupo acima dos 70. Tá? Nós podemos aqui pensar o seguinte: primeira coisa, a nossa expectativa de vida é de 73,4, mas ela poderia ser um pouquinho maior. Tá? Talvez um ano, talvez um ano e meio acima disto. Tá? Principalmente nas regiões metropolitanas. Tá? Em estudos realizados há 20, 30, 40 anos, não havia a influência que tem hoje. A influência que tem hoje o quê? A poluição. A maior parte da população vive em regiões metropolitanas, e regiões metropolitanas como São Paulo, Rio, Salvador, Recife, Belo Horizonte, Porto Alegre, as nossas regiões metropolitanas têm uma qualidade do ar que deixa infelizmente, muito a desejar. Tá? Então, a poluição é um fator que nos daria aí uma qualidade de vida um pouco superior. Tá? Problemas respiratórios, em geral, vão atingir com maior facilidade os extremos, né? As crianças, as pessoas, né, as mais jovens e os mais velhos aí. Tá? Os idosos vão sentir mais. O inverno é uma época muito difícil, né? Ar seco, maior concentração de poluentes, e isso acaba tirando um pouquinho aí da nossa qualidade de vida. Então, certamente, poluição nos daria um pouco mais aí, né, um plus aí na nossa expectativa de vida. Agora, a melhora da renda, claro que contribuiu com isso, né? Melhora da renda, a gente pode relacionar diretamente com a queda do desemprego, né? Ação de políticas públicas, né? Sobretudo lá nas camadas mais pobres, como vimos aí pro indicador anterior, mortalidade infantil, também, né? Também ajudando nesse avanço da expectativa de vida. Agora, uma coisa que chama atenção, tá? Preocupa bastante, é a diferença entre homens e mulheres. É quase que para o mundo inteiro, já discutimos isso aí mais para trás, em outros vídeos, mas é quase que para o mundo inteiro a maior expectativa de vida por parte da mulher. Isso aí é da natureza humana, isso você vai encontrar em outras espécies aí ao longo do reino animal. Tá? A mulher, aquela que, né, tem aí a responsabilidade pela gestação, amamentação, tá? Deixa o povo aí da biologia trabalhar melhor, né? Mas esse indivíduo responsável por isso tem aí uma resistência um pouco superior, tá? Fora dessa, vamos relacionar com a genética, que propicia essa maior longevidade. Fora isso, nós falamos sempre na diferença da mulher
com relação ao homem, né, na diferença dos cuidados com a própria saúde, tá? Por parte das mulheres, em geral, um cuidado maior. E a realização de exames periódicos, o que é muito difícil por parte dos homens, tá? Então, uma genética que propicia isso, um maior cuidado com a saúde e a realização de exames periódicos vai dar à mulher uma expectativa de vida um pouco superior. Raros são os países onde é o homem que vive mais, tá? Aí, em geral, é uma qualidade muito precária de vida por parte da mulher. Bom, agora, um pouco mais é uma coisa. O que nós temos no Brasil é outra. A expectativa de vida, que a forma correta seria dizer, a expectativa de vida ao nascer, aqueles indivíduos que estão nascendo agora. O homem tem 69,7 como expectativa de vida. 69,7 anos de expectativa de vida. A mulher é 77,3. Então, nós estamos com uma diferença de 7,4. Nós estamos com uma diferença aí muito... 7,4 não, estou errando na conta, 7,6. Bom, quase que 8 anos de diferença entre o homem e a mulher. Tá acima do normal. Tá? Essa diferença, e a gente pode entender, sobretudo nas regiões metropolitanas, né? Essa diferença existe, infelizmente, por um só motivo: violência. Mortes violentas, e que atingem, em sua maior parte, não totalidade, mas em maior parte, os jovens, os rapazes. A pior das faixas etárias para essas mortes violentas é dos 15 aos 25 anos. Nós chamamos de morte violenta aquela morte inesperada, tá? Aquela morte que ocorreu, por exemplo, em função de um crime, de um acerto de contas, mas também a morte, por exemplo, de um acidente automobilístico. Tá? A morte inesperada, aquela morte que ocorre de uma maneira abrupta, uma maneira repentina e que não era para ter ocorrido. Tá? Tem gente que acha que morte violenta é só o crime, né? O mundo das drogas, não é isso. Tá? Confronto com a polícia, não é isso. Também, mas também, por exemplo, aí, acidentes automobilísticos. E a maior parte desses acidentes, desses eventos mais violentos, envolvem mais os rapazes do que as garotas aí. Por exemplo, aqui eu coletei uns números, inclusive no IBGE, para isso, né? A chance de um homem falecer de morte inesperada, morte violenta, aos 22 anos, a chance é 4,5 vezes maior do que uma jovem falecer nessa mesma faixa etária, nessa mesma idade específica. Tá? 4,5 vezes maior a chance de um rapaz morrer do que uma jovem. Tá? Agora, uma outra coisa que a gente pode pensar aqui, além da violência, né, que dá esse distanciamento considerável entre homens e mulheres, uma outra coisa, daria para imaginar as mulheres vivendo um pouco mais. Tá? As mulheres, nos últimos anos, elas avançaram bastante no mercado de trabalho. Isso é bom, isso mostra aí um amadurecimento da sociedade. Agora, acompanhando esse avanço no mercado de trabalho, a gente pode ter, né, construir uma relação óbvia aí com o estresse, tá? Um estresse que não é próprio daquele que antes ficava em casa. E além do estresse, a rotina no mercado de trabalho acabou dando à mulher hábitos, levando a mulher a adquirir hábitos que eram quase que exclusivos dos homens. No caso aí, os hábitos são dois hábitos: o consumo de bebida alcoólica e o cigarro. As consideradas aí drogas lícitas. Antes, a incidência de homens fumantes era muito, muito superior ao de mulheres. A incidência de consumo do álcool por parte dos homens era muito maior do que por parte das mulheres. Então esses hábitos, né, chamados hábitos deletérios, hábitos negativos, prejudiciais à saúde, esses hábitos, infelizmente, acabaram freando aí o aumento da expectativa de vida por parte das mulheres. Ok? Bom, então, tivemos um aumento da expectativa de vida, mas podia ser melhor, com a qualidade do ar, sem a violência e sem esses hábitos aí que as mulheres estão adquirindo. Ok?
Fiquem à vontade, enviem seus comentários, perguntas, estamos aí à disposição. Em breve nos encontramos para mais um programa da nossa série Mundo em Debate. Tá? Meu nome é Marcelo Corrêa e de novo voltamos aqui pelo Singular Ângulo a nos encontrar. É isso. Tchau, tchau.